Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Antes de começarmos esta oração, eu quero pedir que você pare por um instante e permita que estas palavras alcancem o seu coração. Talvez você tenha acordado hoje carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez exista uma dor silenciosa dentro de você, uma luta que nem mesmo as pessoas mais próximas conseguem compreender. Mas existe algo que eu preciso lhe lembrar nesta manhã. Jesus ressuscitou. Nós estamos vivendo o tempo pascal, o tempo da vitória da vida sobre a morte, da esperança sobre o desespero e da luz sobre toda a escuridão. E talvez você diga, mas eu não sinto essa vitória. Eu ainda tenho problemas, ainda tenho contas para pagar, ainda tenho medo do futuro. Eu entendo, porque muitas vezes Deus está trabalhando justamente quando nossos olhos não conseguem enxergar. Há alguns meses, chegou ao nosso ministério o testemunho de Maria Helena Souza, uma costureira de 52 anos que mora no bairro Jardim América, em Goiânia, Goiás. Ela contou que estava passando por um período muito difícil. Seu pequeno ateliê estava praticamente sem clientes, as dívidas aumentavam e ela passava noites sem conseguir dormir. Maria Helena disse que todas as manhãs fazia uma oração simples: Senhor, eu não sei como resolver isso, mas entrego tudo em tuas mãos. Nada parecia mudar imediatamente. Porém, algumas semanas depois, uma antiga cliente voltou a procurar por lá e indicou seu trabalho para outras pessoas. Aos poucos, as encomendas começaram a surgir novamente. Ela escreveu algo muito bonito. Eu percebi que Deus estava trabalhando enquanto eu achava que Ele estava em silêncio. Talvez esta palavra seja para você hoje. Talvez você esteja interpretando o silêncio como ausência. Mas Deus nunca abandona os seus filhos. A palavra de Deus nos diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que promessa maravilhosa! Observe que Deus não promete uma vida sem dificuldades. Ele promete sua presença no meio delas. Isso muda tudo, porque quando enfrentamos os desafios sozinhos, eles parecem gigantes. Mas quando caminhamos com Deus, descobrimos uma força que não vem de nós. Talvez hoje você esteja preocupado com sua família. Talvez seja um filho que se afastou. Talvez um casamento que está passando por dificuldades. Talvez uma enfermidade. Talvez a ansiedade esteja roubando sua paz. Talvez você esteja cansado de lutar. Se for esse o seu caso, saiba que esta oração foi preparada especialmente para você. Neste tempo pascal, somos convidados a lembrar que o túmulo está vazio. O mesmo Cristo que venceu a morte continua vivo. Ele continua ouvindo orações. Ele continua realizando milagres. Ele continua restaurando corações feridos. Ele continua abrindo caminhos onde ninguém vê saída. E nesta manhã de quarta-feira, 03 de junho de 2026, Deus conhece exatamente a situação que você está vivendo. Ele conhece as lágrimas que você derramou em segredo. Ele conhece os pensamentos que você não contou a ninguém. Ele conhece os medos escondidos atrás dos seus sorrisos. Nada está oculto diante dele. E justamente por isso você pode descansar, porque o Deus que conhece sua luta também conhece a solução. O Deus que vê sua dor também possui o remédio. O Deus que permite a batalha também prepara a vitória. Por isso, antes de continuarmos, abra o seu coração. Não importa onde você esteja agora, pode ser em casa, no trabalho, no ônibus, no hospital ou começando mais um dia de rotina. Feche seus olhos por alguns instantes, se puder. Respire profundamente e diga em seu coração: Senhor Jesus, nesta manhã eu escolho confiar em Ti. Mesmo sem compreender tudo o que está acontecendo, eu acredito que Tu estás cuidando de mim. Entrego minhas preocupações, meus medos e minhas necessidades em Tuas mãos. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por mais este amanhecer. Obrigado porque Tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado porque,
Mesmo quando falhamos, teu amor permanece fiel. Neste início de oração, nós declaramos que nossa confiança está em Ti, não nas circunstâncias, não nas notícias, não nos nossos recursos limitados, mas no Deus vivo que ressuscitou Jesus dentre os mortos e continua realizando maravilhas. Que o Espírito Santo comece agora a visitar cada pessoa que participa desta oração. Que toda tristeza encontre consolo. Que toda angústia encontre paz. Que todo coração cansado encontre descanso. E que esta manhã seja marcada pela presença poderosa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, enquanto continuamos esta oração, eu gostaria que você guardasse uma verdade muito importante em seu coração. Deus não se esqueceu de você. Pode parecer uma frase simples, mas quantas vezes a dor nos faz acreditar exatamente no contrário? Há momentos em que olhamos para a nossa vida e vemos apenas portas fechadas. Oramos e não recebemos a resposta no tempo que esperávamos. Pedimos uma cura e a enfermidade continua. Clamamos por uma oportunidade e tudo parece permanecer igual. Nessas horas, o inimigo tenta plantar uma mentira perigosa em nossa mente, a ideia de que fomos abandonados. Mas essa não é a verdade. A verdade é que Deus continua trabalhando mesmo quando não conseguimos perceber. No Evangelho de João, capítulo 20, encontramos os discípulos vivendo um momento de profunda confusão. Jesus havia morrido, os sonhos pareciam destruídos, o medo dominava seus corações. Eles não entendiam que Deus estava realizando a maior obra da história. Enquanto eles choravam, a ressurreição já havia acontecido. Enquanto eles pensavam que tudo havia acabado, um novo começo já estava preparado. E muitas vezes acontece o mesmo conosco. Nós enxergamos apenas a sexta-feira da cruz, mas Deus já está preparando o domingo da ressurreição. Talvez você esteja vivendo uma fase difícil neste exato momento. Talvez esteja esperando uma resposta para uma situação financeira. Talvez esteja aguardando o resultado de um exame médico. Talvez esteja lutando para salvar seu casamento. Talvez esteja sofrendo por alguém que ama. E você pergunta: até quando, Senhor? Eu acredito que Deus quer lhe dizer hoje: filho, filha, continue caminhando. Eu ainda estou escrevendo a sua história. Há algum tempo recebemos o testemunho de Carlos Eduardo Mendes, motorista de aplicativo, morador da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Carlos passou quase 8 meses desempregado após perder seu trabalho anterior. As economias acabaram rapidamente e ele começou a enfrentar grandes dificuldades para sustentar sua família. Ele contou que houve noites em que chorou escondido para que os filhos não percebessem seu sofrimento. Mesmo assim, todos os dias ele separava alguns minutos para conversar com Deus. Não fazia grandes discursos, apenas dizia: Senhor, eu não tenho forças, mas continuo confiando em Ti. Meses depois, surgiu uma oportunidade inesperada de trabalho, seguida por outras portas que começaram a se abrir. Ao relatar sua experiência, ele escreveu algo que tocou muitas pessoas. Quando olhei para trás, percebi que Deus nunca deixou de caminhar ao meu lado. Eu só não conseguia enxergar durante a tempestade. Quantas vezes isso também acontece conosco? Somente depois entendemos os caminhos que Deus estava construindo. Somente depois percebemos que Ele estava nos sustentando em cada passo. Talvez hoje você esteja atravessando uma tempestade, mas eu quero lembrar você de uma promessa encontrada no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Observe esta expressão, bem presente. Não diz que Deus está distante. Não diz que Deus aparece apenas depois que o problema acaba. A palavra afirma que Ele está presente na angústia, presente na luta, presente na dor, presente na espera, presente nas lágrimas. E é justamente por isso que podemos continuar. Agora, eu quero convidar você a fazer um exercício de fé. Pense na situação que mais tem preocupado seu coração. Talvez exista mais de uma, mas escolha aquela que tem tirado sua paz. Apresente-a diante de Deus neste momento
Não esconda nada. Fale com Ele exatamente como você falaria com um pai amoroso, porque Ele conhece sua necessidade antes mesmo de você mencionar. Lá, vamos orar juntos. Senhor Jesus, neste momento, colocamos diante de Ti todas as preocupações que carregamos. Tu conheces aquilo que nos faz perder o sono. Tu conheces os desafios financeiros. Tu conheces as enfermidades. Tu conheces os conflitos familiares. Tu conheces as decepções e as feridas que ainda machucam. Pai amado, existem pessoas participando desta oração que já não sabem mais o que fazer. Elas tentaram encontrar soluções por conta própria. Elas procuraram caminhos humanos. Elas lutaram com todas as forças que possuíam, mas agora estão cansadas. Por isso, Senhor, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Onde existe medo, derrama coragem. Onde existe dúvida, derrama fé. Onde existe tristeza, derrama alegria. Onde existe ansiedade, derrama a Tua paz. Que toda pessoa que está ouvindo esta oração sinta neste momento o abraço amoroso do Pai. Que o Espírito Santo visite cada lar, cada família, cada coração aflito. Que toda sensação de abandono seja removida. Que toda mentira do inimigo seja quebrada. E que uma nova esperança comece a nascer dentro de nós. Porque acreditamos que o Deus da ressurreição continua agindo, continua curando, continua restaurando, continua abrindo portas, continua transformando histórias. Senhor, ensina-nos a confiar mesmo quando não enxergamos o caminho completo. Ensina-nos a caminhar pela fé. Ensina-nos a descansar em Tuas promessas. E que nesta manhã possamos sentir novamente a certeza de que nunca estamos sozinhos, porque Tu estás conosco, hoje, amanhã e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos a um momento muito especial desta oração. Até aqui falamos sobre confiar em Deus durante as lutas e lembrar que Ele continua trabalhando mesmo quando não vemos resultados imediatos. Mas agora eu quero falar sobre algo que muitas pessoas carregam em silêncio: o peso que existe dentro do coração, há dores que ninguém consegue enxergar. Você pode sorrir para as pessoas, cumprir suas responsabilidades e continuar sua rotina normalmente. Porém, por dentro, estar cansado, ferido e até mesmo sem esperança. Muitas pessoas que estão ouvindo esta oração hoje carregam preocupações há tanto tempo que já se acostumaram a viver com elas. Talvez seja uma mágoa antiga, talvez uma traição que nunca foi totalmente superada, talvez a perda de alguém querido, talvez o arrependimento por decisões do passado, talvez o sentimento de culpa por erros cometidos. E essas feridas acabam roubando nossa paz pouco a pouco. Mas existe uma boa notícia. Jesus não veio apenas para resolver problemas externos. Ele veio para curar o coração. Ele veio para restaurar aquilo que foi quebrado dentro de nós. A palavra de Deus diz no Salmo 147:3: Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Que promessa maravilhosa! Observe que Deus não ignora as feridas. Ele não diz para fingirmos que elas não existem. Ele não manda escondermos a dor. Ele deseja tratar aquilo que está machucando nossa alma. Lembro-me de um testemunho que recebemos de Ana Cláudia Ferreira, professora da rede pública em Belo Horizonte, Minas Gerais. Durante anos, Ana carregou uma profunda mágoa contra um familiar próximo. Uma situação dolorosa havia causado uma separação dentro da família e mesmo depois de muito tempo, ela não conseguia perdoar. Ela relatou que todas as vezes que lembrava do ocorrido, sentia novamente a mesma dor. As noites eram difíceis, a ansiedade aumentava, a paz desaparecia. Então, durante um período de oração, ela começou a pedir algo diferente. Em vez de pedir que Deus mudasse a outra pessoa, passou a pedir que Deus curasse seu próprio coração. E foi ali que algo começou a acontecer. Pouco a pouco, o Espírito Santo foi retirando aquele peso. A situação não mudou da noite para o dia, mas ela mudou.
E quando seu coração foi restaurado, ela voltou a experimentar uma paz que não sentia há anos. Esse testemunho nos ensina uma lição importante. Nem sempre Deus começa transformando as circunstâncias. Muitas vezes Ele começa transformando o nosso interior. Porque quando o coração é curado, a maneira como enfrentamos os problemas também muda. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que precisa dessa cura hoje. Talvez você esteja cansado de carregar ressentimentos. Talvez esteja cansado de viver preso ao passado. Talvez esteja cansado de reviver a mesma dor todos os dias. Se for o seu caso, entregue isso ao Senhor agora. Jesus conhece suas lágrimas. Ele conhece cada decepção. Ele conhece cada injustiça. Ele conhece cada ferida que ninguém mais sabe que existe. E Ele é poderoso para restaurar completamente sua vida. Além disso, durante o tempo pascal, somos convidados a lembrar que a ressurreição não representa apenas a vitória de Cristo sobre a morte. Ela representa também a possibilidade de recomeços. Aquilo que parecia morto pode voltar a viver. Sonhos podem ser restaurados. Relacionamentos podem ser reconstruídos. A fé pode ser renovada. A esperança pode florescer novamente. Porque o Deus da ressurreição continua operando milagres. Talvez você tenha perdido a esperança em alguma área da sua vida, mas Deus ainda não terminou sua obra. Talvez você tenha desistido de acreditar, mas Deus continua acreditando em você. Talvez você não veja saída, mas Deus já conhece o caminho. Por isso, vamos apresentar nosso coração diante do Senhor neste momento. Ore comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço porque Tu conheces profundamente o meu coração. Tu conheces aquilo que ninguém vê. Tu conheces minhas dores escondidas. Tu conheces minhas lágrimas silenciosas. Tu conheces minhas preocupações mais profundas. E neste momento, eu entrego tudo diante de Ti. Pai amado, visita agora cada pessoa que participa desta oração. Alcança aqueles que estão feridos emocionalmente. Alcança aqueles que perderam a esperança. Alcança aqueles que estão vivendo dias de tristeza e desânimo. Derrama sobre eles o Teu amor restaurador. Que toda ferida emocional comece a ser curada. Que toda amargura seja removida. Que todo ressentimento seja transformado. Que toda tristeza profunda encontre consolo na Tua presença. Senhor, ajuda-nos a liberar perdão. Ajuda-nos a abandonar pesos que não fomos criados para carregar. Ajuda-nos a confiar que Tu és capaz de transformar nossa história. Que a alegria da ressurreição alcance cada coração abatido. Que a luz de Cristo ilumine os lugares escuros da nossa alma. Que o Espírito Santo restaure nossa fé. Restaure nossa esperança. Restaure nossa coragem. E faça nascer dentro de nós uma nova confiança no futuro, porque sabemos que o Senhor continua no controle, mesmo quando não entendemos, mesmo quando esperamos, mesmo quando atravessamos vales difíceis. Nós escolhemos confiar, nós escolhemos acreditar, nós escolhemos permanecer firmes e declaramos que dias melhores virão pela graça e pelo poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor ressuscitado. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final desta oração, mas eu gostaria que você permanecesse comigo por mais alguns instantes. Talvez, ao longo desta oração, Deus tenha falado algo diretamente ao seu coração. Talvez uma palavra tenha tocado uma ferida que você carregava há muito tempo. Talvez você tenha sentido uma paz que não experimentava havia dias, semanas ou até meses. Isso acontece porque a presença de Deus é real. Ela alcança lugares que nenhuma palavra humana consegue alcançar. Ela toca áreas da nossa vida que muitas vezes escondemos de todos. E nesta manhã de quarta-feira, 03 de junho de 2026, eu acredito que o Senhor está derramando uma graça especial sobre aqueles que decidiram começar o dia buscando Sua presença. O mundo nos ensina a confiar apenas naquilo que vemos, mas a fé nos ensina a confiar no Deus que está acima de tudo aquilo que vemos. E é
Exatamente essa fé que sustentou os discípulos após a ressurreição. Eles ainda enfrentaram perseguições, ainda enfrentaram dificuldades, ainda passaram por momentos de sofrimento, mas algo havia mudado para sempre. Eles sabiam que Jesus estava vivo, e essa certeza transformou tudo. Da mesma forma, quando compreendemos que Cristo ressuscitou e continua caminhando conosco, nossos problemas deixam de ser maiores que a nossa esperança. Porque a última palavra não pertence à dor. A última palavra não pertence ao medo. A última palavra não pertence às circunstâncias. A última palavra pertence a Deus. Talvez você esteja entrando hoje em uma reunião importante. Talvez esteja procurando emprego. Talvez esteja iniciando mais um dia de trabalho. Talvez esteja enfrentando desafios dentro da sua casa. Talvez esteja aguardando uma resposta que parece demorar. Mas eu quero convidar você a levar consigo esta verdade. Deus já está no seu amanhã. Antes que você chegue a qualquer situação deste dia, o Senhor já está lá. Antes que qualquer problema apareça, Deus já conhece a solução. Antes que qualquer lágrima seja derramada, Deus já preparou seu consolo. Por isso, não caminhe com medo, caminhe com fé. Há algum tempo recebemos uma mensagem de José Roberto Almeida, pequeno agricultor da região de Petrolina, Pernambuco. Durante um período de forte seca, ele viu suas plantações sofrerem grandes perdas. Muitos agricultores da região estavam desanimados. José Roberto contou que todas as manhãs, antes de iniciar o trabalho, fazia uma simples oração pedindo direção e força ao Senhor. Ele disse algo muito bonito. Nem sempre Deus mudou imediatamente a situação ao meu redor, mas todos os dias Ele renovava minha coragem para continuar. Que testemunho poderoso! Porque muitas vezes o primeiro milagre não acontece ao nosso redor. O primeiro milagre acontece dentro de nós. É Deus renovando nossa força. É Deus restaurando nossa fé. É Deus nos ajudando a continuar quando pensávamos em desistir. E talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja fazendo na sua vida nesta manhã. Talvez você ainda não tenha recebido todas as respostas que deseja, mas Deus está fortalecendo você para continuar caminhando. Está preparando você para aquilo que está por vir. Está moldando seu caráter. Está amadurecendo sua fé. Está escrevendo capítulos que você ainda não consegue enxergar. Por isso, vamos fazer nossa oração final. Ore comigo de todo o seu coração. Pai amado e eterno Deus, chegamos ao final desta oração agradecendo pela Tua presença. Obrigado porque estiveste conosco em cada palavra. Obrigado porque o Senhor ouviu cada clamor. Obrigado porque conheces cada necessidade apresentada nesta manhã. Neste momento, colocamos diante de Ti todo este dia que está começando. Abençoa nossos passos. Abençoa nosso trabalho. Abençoa nossa família. Abençoa nossa saúde. Abençoa nossas decisões. Guarda-nos de todo mal. Livra-nos dos perigos visíveis e invisíveis. Protege nossas casas. Protege nossos filhos. Protege aqueles que amamos. Que a Tua paz governe nossos pensamentos. Que a Tua sabedoria dirija nossas escolhas. Que a Tua força sustente nossos corações. Senhor Jesus, nós entregamos em Tuas mãos aquilo que parece impossível, porque sabemos que para Deus nada é impossível. Entregamos nossos sonhos, entregamos nossas preocupações, entregamos nossos projetos, entregamos nossas lágrimas, entregamos nosso futuro e declaramos que confiamos em Ti, mesmo sem entender todos os caminhos, mesmo sem ver todas as respostas, mesmo diante das dificuldades. Nós continuaremos acreditando. Pai Santo, derrama uma bênção especial sobre cada pessoa que participou desta oração. Que haja cura onde existe enfermidade. Que haja provisão onde existe necessidade. Que haja reconciliação onde existe divisão. Que haja esperança onde existe desânimo. Que haja luz onde existe escuridão. E que o poder da ressurreição de Cristo seja manifestado em cada área das nossas vidas.
Agora, juntos, rezemos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. E se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu confio no Deus da ressurreição. Compartilhe também este momento de fé com alguém que esteja precisando de esperança hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua família e todos os seus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.